vai funcionar, né? E então eu pensei, eu dei uma rápida introdução na hora da minha hora, só que assim, o que aconteceu? Eu peço desculpas. Eu fui pro lado esquerdo. E como eu estou de muleta, eu fui andando procurando a entrada e não achava. Aí eu demorei 25 minutos. Quando eu cheguei já era. Eu dei um pequeno espaço aqui e depois um espaço até maior e mais interessante lá fora. E aí que pediram para fazer essa parte. Então, assim, é um assunto super diferente. Eu fiquei pensando assim, como eu posso passar em pouco tempo, sei lá, quase 30 e tantos anos que eu trabalho com isso. Eu trabalho desde 14 anos com isso, né, com a medicina chinesa. Então a parte técnica está aqui, mas eu vou ter o mapa, aí não tem mapa, né? Tem o SolarFire? Então tá, você tem aí já. Porque assim, eu pensei assim, para ser prático, igual a gente fez na saída, de fazer perguntas e respostas. E aí eu posso ser útil no sentido de começar a passar, porque a parte teórica é um curso de 4, 5 anos. Quando eu virei doutor na China, depois de 30 anos, é muita coisa, sabe? Assim, eu comecei muito cedo, mas para chegar a 30 anos, não, 25 anos mais ou menos, eu tenho o título na China. E mudou tudo. Então, assim, existe a acupuntura onde você pega e aplica o ponto. Mas existe o nome do ponto. Alguém sabe um pouco o nome desse ponto? Por exemplo, você sabe o nome desse ponto? IG4. Então, IG4. IG4. Quase que no mundo inteiro, onde você vai, o pessoal fala intestino grosso 4. Mas isso aqui é um vale, né? Né? Alguém sabe o ponto aqui, por exemplo, só esse é o último ponto, né? Esse é o ponto que usa para AVC, né? Para paralisia facial, para tirar a pessoa. Aonde? Na hora que eu assim, você Então assim, esse ponto aqui não é vesícula biliar 20, é Fong, Tse. Fong é vento, Tse é lago, onde reúne, igual Lao Tse, né? Sabedoria reunida, Lao Tse. Então assim, quando você começa a entender os pontos, você começa a entender que tem função. Então o que eu vou passar para vocês, deixa eu pegar isso aqui, vou fazer rápido, deixa eu ver onde eu posso ficar, onde eu não atrapalho a visão. Aqui tá bom? Bom? Eu vou pular quase que todos os slides, mas os slides já estão disponíveis na aspas. Aqui que eu falei da China, né? O objetivo é falar de psicologia na visão da medicina tradicional chinesa com astrologia. Só para vocês terem saber, dá para a gente falar de tudo isso aqui. Tudo. Então, de repente, isso aqui é minha prática clínica diária no consultório, né? A pessoa vem com com assunto de estética, e eu vou trabalhar no mapa da pessoa, para ver aqui. Ela quer saber sobre a parte do que ela pode fazer no mundo, contribuir no mundo, também tudo dá para fazer associações. Então, nesse momento, eu vou reter a conversa para poucos assuntos. Então, eu vou pegar os pilares básicos dos 5 elementos e vou trabalhar neles, tá? Então, ó, tudo isso aqui vocês vão receber depois. Só isso aqui que eu vou falar que é importante. Ó. A doença, ela vem, ela é igual. Isso aqui é uma fórmula da homeopatia. Enfermidade, a doença. Nox é o que nós trazemos de predisposição, é o que já está no mapa astrológico. E a suscetibilidade. A suscetibilidade pode ser por uma alimentação, por uma vida sedentária, por questões de sentimentos e emoções, ou por energias perversas, que é o que a medicina chinesa fala, excesso de fogo, excesso de ar, de calor, de secura, de vento, umidade. As doenças são por aqui, então isso eu não vou entrar em detalhes. Mas a suscetibilidade na astrologia, o que seria? O trânsito.
Né? Então quando você fala, progressão primária, progressão secundária, o trânsito, o Saturno agora entrou na minha casa tal. Isso é suscetibilidade, é a partir desse momento. Uma coisa que eu não coloquei, que eu queria colocar a parte de Cabala, mas fica mais para os cursos, para entender o que é signo. Em hebraico, signo é mazal. Alguém fala hebraico aqui? Aramaico? Não. Em hebraico é mazal, M-Z-L. Eu acho que eu não tenho aqui. Isso aqui vai pular tudo. Como a gente falou, energia está em todos os lugares, tá? O tempo inteiro na medicina chinesa, baseado no equilíbrio em movimento, aonde, de repente, o lado yin, o lado de ausência de luz, pode estar maior, e aqui o yang pode estar menor. E ao revés, ao vice-versa também. Ou seja, às vezes está um excesso de yin e pouco yang. Às vezes está muito yang e pouco yin, mas a unidade continua. Então, esse traço aqui do meio, ele pode estar completamente diferente na vida da pessoa. Normalmente isso aqui é quando a pessoa está realmente num estágio de mestre de nutrição, mestre de psicologia, mestre da vida, já com toda aquela, sabe, a vida perfeita, nem sei porque está aqui, mas assim, aí sim. O resto, normalmente, os mapas estão em desequilíbrio, né? Yin é ausência de luz. Yang, claridade do Sol. A mesma coisa no mapa, acho que vocês sabem, né? Onde é positivo e negativo. A gente tem lá Áries, Gêmeos, Leão, Libra, Sagitário e Aquário como Yang, onde tem luz. E a ausência de luz são mais introvertidos, né? Isso aqui vocês vão ter. E as vísceras também, a mesma coisa. Na medicina chinesa, os órgãos são Yin, que tem funções. O fígado, o coração, não estou na frente não, né? O pericárdio, que é o que envolve o coração, baço, o pâncreas, pulmão e rim. Já adiantando, a vesícula biliar, que é Yang, ela é a única víscera que tem função de órgão. Então ela é a mais importante. Já adiantando, ela tem a ver com o meio do céu, já adiantando, ela tem a ver com Saturno, já adiantando, ela tem a ver com decisões de alma, decisões de vida, se eu caso ou vou comprar bicicleta. Esse assunto é vesícula biliar. Se eu tenho função de vida, se vocês quiserem falar a respeito de nodos, nodo norte, nodo sul, rahu, ketu, em sânscrito, a gente vê pela vesícula biliar. A vesícula, na medicina chinesa, ela é um super órgão. É tão importante que os médicos atuais desses últimos 100 e poucos anos tiram. Porque falar não tem função. A gente pega o bile direto do fígado, faz o canal pancreático sem passar pela vesícula, o duto, né? Junta com o pâncreas e vai para o duodeno. Ou seja, resolve o assunto. É uma operação que você corta e a pessoa vive direito. Ao mesmo tempo, muitas pessoas, essa senhora que saiu aqui, a gente vai fazer sessão depois, ela tirou a vesícula. Mas tirou a vesícula por quê? Porque o assunto é sempre vinculado a Saturno, meio do céu, decisão de vida. O que significa isso? Meu pai ou minha mãe não permitiram eu ter isso. E durante muito tempo eu fiquei no embate entre ser o que eu sou, fazer o que eu tenho que fazer, ou obedecer meus pais, né? Então isso é uma disfunção que acontece na vesícula. Eu estou tentando pular a coisa, eu quero ver se eu não pulo tanto também, né? Isso aqui é a parte legal, tá? Aí se passar o tempo eu vou perder lá depois. Isso aqui é legal para vocês saberem. Na Cabala a gente tem 5 divisões de alma. 5 divisões de alma. Na medicina chinesa a gente também vai ter 5 divisões da alma. Então a gente tem aqui Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Echidah, né? E depois, essas 5 divisões, a gente vai ter alma primitiva animal, que a gente vai ver isso na medicina chinesa como Po, que vai estar vinculado ao fundo do céu, onde você quer reter as coisas, manter as coisas do jeito que elas estavam. Ruach, a alma mais humana. Neshama
é uma alma um pouco mais superior. Essa primeira nefesh, quando morre, normalmente a gente fala, cobre os quadros, cobre as fotos, cobre rostos, quadro com rostos, para que você não traga a alma da pessoa para cá. E você acende velas na cabeça do falecido para que ele se eleve. Então quando morre a pessoa, a gente fala, vá para a luz. As rezas são vá para a luz, porque esse nefesh é uma alma densa, é uma alma corpórea, uma alma pesada, que vocês vão ver na medicina chinesa igualzinho, chama Po, que tem a ver com o intestino grosso, quando a gente quer reter coisas, ou pulmão. Então, todos os assuntos de astrologia, medicina chinesa, que a gente estava comentando sobre o elemento metal, é igualzinho quando o cabalista trabalha o nefesh, que é o que não é mais seu, vá, deixa aí. E do trânsito é muito importante também. Muitas doenças já acabaram, mas a pessoa continua doente. A pessoa continua neurótica, continua psicótica, continua enferma, porque ela mantém o prazer de reter o que já não é mais. E é uma coisa também de um problema na parte psicológica, na fase anal, porque ela retém algo que não é mais para reter. Bem, aqui, nessa parte da Cabala também, a gente tem a palavra pomar, e em hebraico chama pardes, né? Pega o P, o R, o D e o S, e aí você vai formar 4 palavras, né? O P, que vai ser pshat, né? O R, remes, né? O D, dash, e o outro é o sod. Como a gente trabalha com o visível e invisível, como o astrólogo, muitas vezes, dependendo do astrólogo, ele trabalha com o visível e tem astrólogo que trabalha com o invisível, com as energias invisíveis. Na Cabala é a mesma coisa, a gente tem divisões de luz, tudo é nível de luz, né? Então se eu pôr, isso aqui é para trás, né? Na maçonaria trabalha muito com vitriol. Na alquimia, aqui são níveis de luz. Para fazer os símbolos astrológicos, para construir os desenhos dos planetas, são esses 3 aqui, não sei se vocês sabem, ó. Sol é espírito, alma é alma divina, alma humana, e depois o resto são configurações desses 3. Então vocês sabem isso, né? Tá bom. E aqui nessa divisão a gente tem níveis de luz que vão se aprofundando. Mesma coisa da astrologia. A gente tem níveis de luz que vão se aprofundando. Então, a gente tem os planetas pessoais, que é onde tem mais luz, não é que só são os luminares, mas onde tem mais luz. Depois os interpessoais e os mais profundos. Por que eu estou falando isso? Porque na medicina chinesa a gente também vai ter isso. Nas constelações não vou entrar muito. Como é que é aqui? E aqui níveis de luz no pulso, que eu comentei lá fora, eu vou passar agora. E isso aqui, isso é o mais importante. Aqui são, em chinês, Tai Yang. Ó, lembra Yang? Claridade do Sol. Yin, ausência de luz. Então, os meridianos que a gente já ouviu falar, põe a agulhinha no intestino grosso. Só que o intestino grosso e o estômago é um meridiano só. O coração, cadê, ó? Aqui, ó, estômago e intestino grosso, é um meridiano só. Isso nos livros mais antigos de 5.000 anos da China, tá? Que eu me especializei nessas coisas muito antigas, né? Então, Yanmin é estômago e intestino grosso. Tá, então, Tai é grande. Tai, não tem uma cidade na China famosa? Taipei, Taiwan. Wan é ilha, né? Ilha. Então é grande ilha. Tai é grande. Grande, luz. Média, luz. Pouca, luz. E aí aqui já é sem luz. Ou seja, está entrando mais dentro. Igual na Cabala, a gente vai entrando do aparente até chegar no oculto do oculto, onde não se vê nada. Aqui, grande, pouca luz. Pouca luz. Jue
Juei é caverna. Juei in. Imaginem caverna sem luz. Aí a gente tem o assunto do fígado e assunto do pericárdio. E é interessante que o fígado na astrologia quem é? Júpiter. Então assim, Júpiter a gente calcula com uma órbita grande, uma luz grande, mas ele é tão interessante porque é aqui que a gente consegue entrar em assuntos kármicos de vidas passadas, né? Então se a gente for, vou ver se eu consigo aqui, na parte do sod, do secreto, né? Porque isso aqui é uma expressão cabalística secreta. O cara fala assim, o rabino foi até o pomar e voltou. O outro rabino foi para o pomar e se matou. O outro rabino foi para o pomar, quando voltou ficou louco. Só um ficou bom. Ou seja, eles chegaram nos 4 níveis que existem da existência, da consciência, né? Isso é um ponto muito forte. Então aqui é a mesma coisa. Você tem assuntos que é da bexiga, assuntos profundos que é do fígado e do pericárdio. Aqui é a mesma coisa. A gente pode falar, tanto na astrologia como na medicina, a gente pode falar níveis de luz também, desde funções fisiológicas, energéticas, da vida da pessoa, né? Assuntos psíquicos. Aqui está faltando talvez assuntos de consciência coletiva, mas também quando mexe com o mundo, né? Isso aqui eu vou dar uma pulada, que aí eu vou achar isso em outro lugar. Aqui. Os pilares são esses. Elemento fogo, terra, metal, o ar está incluso no metal, água e madeira. Eu sei que são conceitos novos e eu estou falando rápido por não ser o curso, mas eu quero chegar a uma excelência do mapa, que foi o que a gente conseguiu fazer no finalzinho na outra apresentação, né? Aliás, na hora eu vou precisar de alguém que pegue aqui o programa. Os elementos, né? Fogo, é melhor eu falar do que ficar lendo, né? O fogo, ele trabalha com o Shen, com o espírito, com a vida. Então, ele é o mais importante, e daqui é como se a luz viesse, passa pelo fogo e se distribui nessas outras divisões. Então, o espírito, que eu estou falando do aparente do oculto e do oculto do oculto, tá? Eu não estou falando dos órgãos e vísceras, eu não estou falando se alguém vem com problema do pulmão porque pegou poeira ou pegou friagem, não isso. É o pulmão porque a pessoa teve um problema de injustiça na vida, ou em vidas passadas ele teve um problema muito sério e já nasceu com essa lembrança de alguma coisa muito antiga. Então são assuntos, o que eu estou comentando agora, aqui na aspas, é o assunto mais oculto do oculto. Então, isso aqui o acupuntor sabe, mas quando você quer falar com o acupuntor do oculto, você vai falar sobre as funções psicoemocionais que existem por trás, como as almas se dividem. E eu vou mostrar isso direto, tá? Aí aqui tem que... Aqui, isso aqui tudo vocês vão ver, tá? Não posso entrar nisso aqui, que isso aqui é grande. Isso aqui eu vou voltar, tá? Mas só para vocês saberem, quando tem Yin, que é o vazio, ou Yang, que é a plenitude, o órgão, o órgão rim, pulmão, fígado, coração, baço, os outros também, eles geram atitudes psíquicas, né? Posturas psíquicas. Então, por exemplo, o rim, quando ele está com pouca energia, ele fica com medo, ele paralisa. A gente tem duas formas de medo. A gente tem a forma fobia e contrafobia. Então, a fobia a pessoa paralisa e a contrafobia ela ataca. Mas é uma forma de medo. Quando está em excesso, ela fica extravagante, né? Ela usa muito essa energia. E ao mesmo tempo você vê pessoas jovem, com tudo cabelo branco, rápido, também é uma disfunção do rim. O tempo inteiro no corpo, o corpo está falando o que está acontecendo. Às vezes eu nem uso mais mapa. Eu olho para a pessoa, já sei o que a pessoa tem, porque o corpo está falando o que está acontecendo. O pulmão vinculado a angústias e depressões. Quando ele está com excesso, o cara não está deprimido, mas ele está super excitado.
mas a disfunção é a mesma. Um cara super excitado ou um cara super deprimido, o problema está no pulmão. E se você já adiantar, já está vinculado ao fundo do céu, tá? Ou aos seus regentes, né? A mesma coisa, fígado. Na verdade aqui está faltando a gente falar da vesícula. Fígado e vesícula biliar produzem decisão. Repara que a decisão começa aqui no rim, né? Por que isso? Porque a água, ó, só vem aqui fora, a água nutre a madeira, ou seja, o rim, quando está com problema, vai atacar a madeira. Então, muito medo dá na indecisão. Então existe toda uma relação disso, mas não é isso que eu quero falar, porque assim, para a gente poder juntar astrologia e medicina chinesa, tem que ir muito, muito, muito fundo na medicina chinesa e aí de repente encontra com a astrologia. Nos 5 elementos tem essas divisões da alma e do espírito. O fogo, ele, como eu falei, é o espírito, Shen, né? Em alemão é bom, né? Tudo de bom. Zakshen, né? Que fala, é bom, né? Mas Shen, Yiddish também, mas espírito é um espírito pensante, é um espírito que vem com consciência. Então, quando o Shen está bom, todo o resto está bom. Quando o Shen está ruim, começam a aparecer os fantasmas, as depressões, os desequilíbrios na vida da pessoa. Isso já é o oculto do oculto da medicina chinesa, tá? A Terra, ela tem o elemento da função psíquica, a palavra I, só I é intenção. Eu me especializei muito com I para arte marcial ou para acupuntura, porque às vezes eu estou na UTI e vou atender alguém, eu não posso tocar na pessoa. Então eu vou só com a intenção da energia da mente. Eu vou só com a intenção, com a mente. Não sei se já viram isso, gente que derruba os outros. E eu fiquei no Japão um tempo e eu acabei aprendendo isso. E depois em Israel eu fui aprender de novo. E no Brasil depois eu comecei a ter aula disso. São técnicas, você começa a mexer com energia e de uma hora você começa a introduzir. Então, no meu dia a dia, como acupuntor, eu ponho a agulha e aí, em vez de mexer a agulha, eu mando energia para a pessoa ou eu mando energia para o canal. O canal que é os 2 meridianos, né? Eu quero chegar na cabeça da pessoa, eu estou no pé, aí eu vou com a intenção. Isso é a técnica do I, intenção. Agora imagine uma disfunção na Terra. Eu já vi que eu pulei um estágio só da explicação. Vou fazer o seguinte, ó. A água, esse tracinho aqui de fora, ó. A água, eu vou falar do ciclo positivo, que é esse grossinho aqui, ó. A água alimenta a madeira. A madeira alimenta o fogo. O fogo, ele vira cinza, né, e forma a terra. A terra solidifica e vira metal. O metal derrete e vira água. Esse é o ciclo mãe-filho. Um ajuda o outro. Só que em excesso também não é bom. Vocês já viram mãe que vai, come. Tem uma hora que começa a dar problema no filho. E a mãe ausente também dá problema no filho. Imagine, sei lá, Lua na 12, Saturno na 12, ou às vezes na 12, assim, quando tem uma ausência de um pai, mãe, a gente já começa a ver disfunção no ciclo positivo. Esse é o ciclo positivo, que seria bom, mas esse é o mais importante. Essa é a nossa função. As nossas ações, elas têm que ser boas. As nossas ações, elas têm que ser de fazer só as ações construtivas. Porque existe naturalmente já os ciclos destrutivos. Esse é um deles, tem mais um outro. Então, a madeira, em forma de raiz, você vê que ela vai entrando na terra, ela domina a terra. A terra, ela, em forma de uma ilha, ou sei lá, você joga na água, ela absorve a água, ela domina a água. A água apaga o fogo. O fogo derrete o metal. E o metal, em forma de machado, corta a madeira. Então esse é o ciclo Ko. Um é ciclo Shen e outro é ciclo Ko. Se a gente fizer em hebraico a letra Aleph,
a gente vai ver isso. Se a gente fizer o tal, a gente vai ver isso. Se a gente fazer a suástica, a gente vai ver isso. A suástica e o aleph são mais fáceis, o tal também. Porque se você tem ele desse jeito, formando o S ao contrário, é o ciclo Sheng. Quando você inverte, ele fica o S. Aí ele fica o ciclo Ko. O mesmo símbolo já tem isso. Então, se vocês pegarem a suástica na Índia, é o ciclo Sheng. Se vocês pegarem a suástica que Hitler usou, é o ciclo Ko, que ele adianta o poder, adianta o processo. Dentro do corpo humano, a gente tem isso naturalmente. Quando tem a contradominância, ou seja, a flecha aqui vai ao contrário, pula etapa e vai ao contrário, é na hora que a pessoa está morrendo. De exemplo, a pessoa está na UTI e fala, o órgão tal parou de funcionar. Aí você já sabe que depois o próximo é 2 para cá, depois é 2 para cá, até que uma hora acontece a morte. Né? Bem, então a gente tem nessas divisões. No metal, a gente tem a função de espírito Po, que é igual ao Nefesh, que ela é a alma corpórea. Então, o chinês fala assim, a criança está na barriga, eu estou grávida, eu não quero perder meu filho. Está tão bom aqui, melhor que o meu marido, eu estou aqui. O cara nem olha para mim mais, eu estou aqui com meu filho, não quero mais. Mas não tem jeito, começa as contrações, e começa a contração, e vai empurrando daqui de cima, começa a obrigar o filho a ir embora. Na natureza, nada fica. Nada fica, tudo se transforma. Só que o elemento Po, o elemento metal, perdão, a energia Po, ela quer reter. Ela quer reter, ela quer manter. Quem é que é isso no mapa? Pode ser fixo e... Vamos por constelações. Qual constelação que quer reter? Caranguejo. Caranguejo, né? Caranguejo não fica cheio de fotos em casa, né? Você pega uma pessoa que tem um montão de fotos, ela tira a foto e lembra daquele momento. Já passou, mas ela lembra. Ela retém o que já passou. Isso é um exemplo do metal, né? Por isso que eu falo que aqui é muito claro que é o fundo do céu, né? Bem, Zi, vontade de viver. Isso aqui tem a ver com rim e bexiga, principalmente o rim. Zi é vontade de viver. Eu acho que não vai dar tempo de eu chegar a falar isso como que é no corpo, como são nas agulhas, tudo. Mas tem pontos que os nomes, igual eu falei, vento, lago vento, né? O ponto do Vale Sagrado. Tem um ponto aqui nas costas, que é mais ou menos aqui, ó, que chama Zi Shi. Shi é living, é uma sala. É uma sala da vontade de viver. Você ativa a pessoa. Então eu recebo às vezes pessoas que são suicidas e homicidas. Homicida está no fígado, né? Está aqui, ó. A pessoa está com tanta raiva, ela quer matar. E a pessoa é suicida, está aqui. Então está uma disfunção muito grande entre água e madeira. Eu pego os pontos vinculados ao elemento ruim, elemento da alma etérea, que eu não expliquei ainda, e o elemento da vontade de viver. Nos pontos, a primeira coisa, eu nutro o rim, nutro o fígado e depois eu vou nesses pontos mágicos. E é interessante que em 2 sessões o cara nem lembra porque ele estava fazendo aquilo. Ele nem está arrependido, mas não faz parte mais da vida dele. Esqueceu. Já peguei uns 4 casos assim, violentos, da pessoa querer só pensar em morte e tudo, se tivesse um revólver faria. No eclipse passado, não ontem, né? Vocês viram que a gente passou pelo eclipse ontem, né? De avião, de tudo. Mas no eclipse passado, onde foi que passou o eclipse passado? Eu sei que não é aula de eclipse, mas é uma das especialidades que eu adoro. Norte da França, Bretanha? Não. O eclipse passado passou Canadá e Estados Unidos. Ah, eu estava pensando em 1999. Não, do ano passado. Ok. Você está falando do eclipse total anterior? Sim, 99, sim. Isso também era legal falar, mas eu poderia falar disso aqui também. Esse aqui eu sei desse aqui, mas também tem a ver com o elemento madeira. Mas o que pegou nos Estados Unidos e Canadá? O que aconteceu no dia do eclipse? No dia do eclipse. Igual hoje. Hoje a Lua estava onde? Ainda está, mas estava em Áries às 10 e pouco da manhã. Aonde? Conjunção com Urano
Marte se afastando e quadrado Plutão. Ou seja, a Lua é um dispositor, aquela coisinha de bom, ou a Lua ou Marte, né? E aí, o que acontece no eclipse passado, o último eclipse, foi a 0 graus Escorpião, que passou, a sua sombra onde passou? Canadá e Estados Unidos. No dia, primeiro no Canadá, o que aconteceu? Um garoto pegou, matou um montão de gente, depois se matou. No outro dia, nos Estados Unidos, a mesma coisa. Um garoto pegou e se matou. Então a gente vê uma disfunção de água e madeira. Dá para ver isso no mapa? Dá. Não sei se eu vou chegar a tempo para mostrar para vocês hoje, tá? Deixa eu ver se... Bem, Huin, ou Hun, que escreve, né? Mas Huin é a sua relação com o mundo externo. Sua relação com o mundo externo. Sua relação onde você começa a falar com o mundo, começa a se relacionar. O Po não. O Po é você com você mesmo. Aqui não. Então, quando a pessoa morre, ela quer ficar. Quando a gente vai trabalhar com assuntos de obsessores, de assuntos mais dos espiritismos, né? A gente vai trabalhar primeiro com isso aqui, mas a gente vai pedir ajuda para quem? Para o Shen, né? Ou para o Ruim, que é um amor, onde você pode se relacionar e amar os outros, né? Aqui não, essa aqui. Então aqui tem a ver com pulmão, intestino grosso, rim, bexiga, fígado, vesícula biliar, coração, intestino delgado, pericárdio, triplo aquecedor, aqui baço, pâncreas e estômago. O que eu acho que é legal para iniciante, para passar isso hoje, é falar da disfunção na Terra, disfunção no elemento Terra. Porque o Terra é o mais estável dos elementos, é a Terra. Só que ela nunca está estável. Porque o baço, o pâncreas e o estômago tem a ver com querer. Que também tem a ver com câncer, também uma hora do estômago, tem a ver com querer. Eu quero mais, é uma coisa de mais. E a Lua vai estar aqui. A Lua, quando ela está com uma disfunção muito grande no mapa, quando você vê uma disfunção da Lua no mapa, você vai olhar o elemento Terra. E se tiver ainda Mercúrio vinculado, pior ainda, porque a pessoa, ou ascendente, a pessoa pensa oscilando. E quando tem uma oscilação no baço, no pâncreas ou no estômago, principalmente baço e pâncreas, o pensamento da pessoa fica distorcido. Ou fica over, ou fica muito, ou fica pouco. Quando fica muito, a pessoa ela fica repetitiva. Não, perdão, quando ela está vazia, ela fica repetitiva. Ela fica, você acha que eu vou vomitar? Mas você acha que eu vou vomitar? Aí, eu posso comer tal coisa? Vocês conhecem gente assim? Mas posso fazer uma pergunta? É diferente. Você acha que se eu comer isso eu vou vomitar? A pessoa fica repetido, porque o baço trabalha com secura, não com umidade. Estou tentando jogar para vocês uma energia de medicina chinesa. Quando tem umidade no órgão baço, pâncreas, umidade faz com que o pensamento fique atolado. É assim que fala em português? O carro fica atolado, nem 4x4 você não consegue tirar. 10 pessoas empurrando, vem o Hulk levantar o Thor, não vem, ninguém consegue tirar a pessoa, porque ela está com uma disfunção. No rosto fica amarelo. Não é que o rosto todo é amarelo. Às vezes tem partes do rosto que estão amarelas. Aí você vê, nossa, o baço está atacando tal parte. Então você vê até o assunto qual é, que está com assuntos repetitivos, obsessivos, depressão que não vai embora. Mas não é uma depressão de morte. Depressão de morte tem aqui a ver no Z. Então quando a gente vê os trânsitos de Plutão, de Saturno, e a gente fala, nossa, essa pessoa está passando um momento pesado, difícil, ela não está preparada para mexer com estrutura e não está preparada para mexer com as forças ocultas. Ela não está. Aí vem o trânsito, se ela não tiver claro isso aqui, se isso não estiver forte, ela pode vir a entrar em processo de suicídio a partir daquele trânsito até o momento que morrer. Ou seja, ela vira uma morta-viva. Lembrem, não existem jovens ou velhos. Não existem jovens ou velhos. Existem vivos ou mortos-vivos. Né? Isso é importante. Então, assim, a gente consegue ver isso no si, água, ou a pessoa
vive, e aí o Shem, que é o espírito, está vibrando, ela vive aquele momento, ela vive, a vida não é baseada no efemérides, nós não somos os leitores do efemérides, e se a gente vive de acordo com o efemérides, a gente vive o instante. Se a gente vive o instante, a gente está com Deus. Eu não tenho aqui, se tivesse o quadro eu desenhava, a palavra Deus na Cabala, que é o impronunciável, que é o tal do Yud Rei Vav Rei, muita gente usa para várias coisinhas, I, H, V, H, não sei o quê. Já viram isso? Yud Rei Vav Rei? O Rei Vav Rei são 4 letras. O Rei Vav Rei, se você tira isso, é a palavra presente, é Rovê. E a única letra que tem o Yud é a palavra Atid, que é do futuro, que vale mente, homem. Vale 10, né, a letra. Mente, homem. Isso aqui é aula de Cabala, mas é legal saberem, porque quando você vive o presente, Rei Vav Rei, com uma pitada de futuro, tipo o pé ou todo o corpo que aponta para frente, daqui para frente, você vive o teu trânsito atual com a tua bagagem. Aí você sente Deus, você sente a vida vibrando. E a mesma coisa na medicina chinesa. Quando você fica preso no passado, ou fica preso no pensamento, começa um desequilíbrio tão grande que a pessoa não consegue mais querer viver. E os ansiosos ficam presos no futuro. Isso também está aqui na Terra. Está na Terra, porque tem o Yin e tem o Yang. Então você tem o excesso, viu aquela hora que está vazio ou plenitude? Né? Mas assim, é o mais importante. Então, comece em leitura de mapa, para começar a pensar nisso, olhando quem? Que planeta? Que planeta começa com M? Aí, pronto. Tá certo. Comece em leitura de mapa, olhando Mercúrio, para ver como a pessoa pensa. Como é que é esse Mercúrio? Então, por exemplo, eu estou atendendo atualmente, agora, esse é um cliente que eu estou atendendo atualmente, que ele veio com o assunto de impotência. Aí o que eu fiz? Eu trabalhei sangue, né? Eu não sei se vocês viram Yin, Yang, energia e sangue. Eu trabalhei o sangue, ativei, fiz toda a energia vir para ele estar com energia assim. Ele ia casado, só que aí eu comecei a ver que o buraco é mais embaixo. Não era o problema, não era impotente. Então ele começou a ficar melhor, mas ele ficava assim devagar. Quando eu fui ver o mapa dele, na última sessão antes de viajar, ou seja, agora, eu vi o Mercúrio, eu falei, deixa eu ver teu mapa, nunca vi teu mapa, posso ver? Aí eu li o mapa, tem Mercúrio, Quincúncio e Urano. E Mercúrio em Touro, é isso mesmo, Mercúrio em Touro, e aí você vê que assim, é um movimento lento. Mas como está em Quincúncio, ele tem a oportunidade de to turn defeat in victory, transformar derrota em vitória. Então, eu falei assim, quer saber? Da parte sexual já ajeitei ele. Agora vamos ver a parte sem fazer nada. Não ajeitei nada, só eu tenho, pra vocês terem uma ideia, eu tenho 17 filhos com acupuntor, sem tocar na pessoa. Eu atendo ou o marido ou a moça, né, a esposa, que não consegue engravidar, e com a agulha eu fortaleço o rim. Não tem nada a ver com Zi, mas é a mesma energia, energia Shen, energia da ancestralidade, e tonifico esse DNA para que ela possa circular. Porque aqui a água, a vontade de viver, quando eu dou aula não disso, não dessa parte oculta, da parte mais simples, eu falo que é igual à locomotiva. Quando o filme mostra a roda da locomotiva, começa tum, 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 tum. Esse é o rim. Essa é a cor preta no Feng Shui. É a cor do início, da porta. É onde a gente precisa dar movimento. Quando você tem na sua casa, e você tem que pôr preto na porta. Ou na porta, ou no chão, se for um restaurante, na entrada. A faixa vermelha, sim. Mas o preto é para que o rim funcione. A mesma coisa para ter filhos, a mesma coisa para tonificar. Então assim, o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar com o cara, eu vou começar agora a trabalhar a mente. Então eu comecei a conversar com ele até ver onde travou, porque o pensamento dele travou. Só que ao mesmo tempo o cara é um técnico em informática. Ele é super rápido, com coisas que eu não sei fazer. Ele consegue se comunicar pelas comunicações de programação, mas ele não consegue conversar com a esposa e ficam sempre no mesmo história.
quando tem umidade no baço, a história é igual. Por isso, toda vez que a pessoa repete a mesma coisa, aí passa um tempo, outra sessão, ela repete a mesma coisa, ela está pedindo, por favor, retire a umidade do meu baço. Por favor, faça com que minha vida volte a circular, senão eu fico girando aqui. E a terra pode ser seca, que toda a água que vem vai embora, ou a terra tem muita água e não produz nada. As plantas morrem. As plantas morrem de qualquer forma, ou na seca ou no excesso de água. A terra é muito importante para a gente estabilizar. O maior remédio que existe é o amor, que vem aqui na madeira. Mas, inicialmente, para atendimento, eu aconselho aqui. Né? Uma questão, chefe. Por favor. E vícios? Vícios. Depende do vício. Drogas, por exemplo. Seria o primeiro mapa, a gente pode pegar em cima, você sabe o mapa da pessoa? Então eu vou tentar ir rápido para a gente ver isso, tá? Ó, isso aqui tudo... O excesso de umidade no baço é excesso de pensamentos, por exemplo, não é? Isso, é. Você tem várias formas de vício e você tenta compensar de alguma forma. Às vezes o vício, então eu vou tentar... Ó, peraí aqui, né? Às vezes o vício, né? Ele é uma imagem que ficou. Então, por exemplo, eu estou tentando pegar exemplos, né? Uma garota adolescente estava no metrô e chegou um cara e enfiou a mão na vagina dela. E ela não é virgem, ela já tem um namorado, foi bom, mas ela ficou muito nervosa. E aí, esse assunto se repetiu até a sessão, eu não sabia, ela ficou segurando. Mas aí ela começou a ter atitudes diferentes, que isso pode se tornar um vício simples, né? Na sessão a gente levantou isso e cortou, deu sorte, eu consegui ajudar, às vezes não consigo, mas consegui ajudar e aquele assunto foi embora. Né? Então assim, os assuntos vinculados a vícios são relativos, mas são assuntos presos. A pessoa está presa em algum assunto. E aí é mais fácil até explicar em astrologia. Você pega um Urano, por exemplo, é um tipo de vício. Você pega Netuno, é outro tipo de vício. Então, por exemplo, drogas. Que drogas é Urano? É bebida? Não. Não, Netuno é bebida, né? Então Netuno é bebida. Urano é cocaína, LSD, ácido. Álcool também, não. O álcool é Netuno. Netuno. Só que assim, a religião, porque Deus sabe quantos fios de cabelo você tem. Você sabe? Não. Deus sabe. Então, Netuno é a religião. Que a pessoa, de repente, domina multidões. Quem mais domina multidões? A política. Então a gente pode falar de política. Isso na medicina chinesa também dá para falar isso, mas a gente fala assim, política, bebida alcoólica, religião, drogas, necessidade de remédios, fármacos, mas determinados para esse tipo de energia. Netuno. O outro é super louco, é um cara que trabalha com publicidade, televisão. Esse cara já é mais do vício, tá? De repente ele pode estar fumando maconha também, mas a maconha é mais pro Netuno, porque ela te leva para o mar. E a outra te leva para uma frequência uraniana. É igual a gente pegar aqueles sons da NASA e ficar ouvindo os sons dos planetas. Você vai ver qual é a onda de cada planeta, qual é a cor de cada planeta. Né? Vício é complexo, porque a gente tem que ver. Né? Tem gente que é viciado em sexo, tem gente que é viciado em trabalho. O vício ele está na repetição, mas ele está basicamente numa disfunção da Terra. Porque você estava estável. Então, por exemplo, se alguém já fez arte marcial, é que eu estou com um imobilizador agora que eu operei o joelho. Mas, não sei se vocês já viram, os caras fazem assim, ficam numa posição, chamada sela de cavalo, Mabu ou Mapu, depende se é do norte ou do sul da China, Mabu, base de cavalo, sela de cavalo. Né? Aí, aqui a mesma coisa, arco e flecha, o gato. Essas posições, elas são para você aprender a ter intenção fixa. Você não pode perder isso. Em japonês, é mais bonito, chama Kamai, que é postura Kamai. Só que a tradução, Kamai, fortaleza que se move. Então vou fingir, eu tenho minha fortaleza, vou
com a espada, né? Fortaleza que se movimenta. E vai para frente, vai para trás. Isso é Kamai. Isso é a primeira coisa que se aprende para não perder nas artes marciais o resto. Não adianta você saber dar um golpe super preciso se não tem estrutura. A mesma coisa se a gente quiser falar do meio do céu, sem falar do fundo do céu. Né? Estou tentando aqui. Aqui alguns exemplos, tá? Exemplos de disfunção no baço. Mercúrio em combustão, muito claro. Quanto mais distante o Mercúrio em Leão, Mercúrio na 5, né? Aonde o Mercúrio em quadraturas, Mercúrio em quincúncios, Mercúrio em conjunção, onde ele fica fraquinho. Aonde tem uma disfunção no baço, a gente pode começar por Mercúrio. Aqui, ó, mesma coisa. Né? Esse quincúncio, lentidão, eu escrevi ontem à noite, porque eu me lembrei do cliente que eu vi o mapa agora. Exemplos de funções no Shen. Bem, aqui é muita coisa. Aqui é só um exemplo, aqui não é uma verdade, aqui é um início do processo, né? Mas a gente vê pelo Sol. Mas não é só o Sol, a gente vê um mapa. Eu acho que a gente tem que ver a mandala. Na minha opinião, a gente tem que ver a mandala. Olhar a mandala e ver como é que está o espírito da pessoa. Na hora que eu dei rapidinho a aula e depois a gente saiu, alguém mostrou o mapa para mim, você lembra que a gente viu o mapa todo para um lado. Aí você vê que o Shen está torto. Se você pega a árvore da Cabala, também ela é entorta. Não sei se vocês sabem. A gente faz com a árvore da Cabala, a gente vê como é que está a Sefirot, como elas estão. Elas podem estar maiores, podem estar menores, e o peso das colunas da direita ou da esquerda podem estar para um lado ou para o outro. Então a gente vê como é que está. Por exemplo, a última vez que eu apresentei de árvore da Cabala, eu apresentei no Sinarge o mapa do Brasil. E mostrei, aí não usei nada dessas técnicas, mostrei como é que a árvore está torta do Brasil. Porque está muito pendente para um lado. E aí a gente teria que fazer o esforço, o povo, agora que saiu o Netuno não está fazendo mais aspecto com o povo, então ficar mais claro para a população, para tentar entortar de volta. Né? O Shen é muito importante, porque o Shen é tudo. O Shen é a luz. Né? É como se fosse o brilho maior. Né? Então quando tem um eclipse, o Shen fica fraco. É a hora de atacar o povo. Então se vocês forem ver guerras de estratégia chinesa, é quando tem eclipse. Vamos atacar no eclipse. Vamos atacar no eclipse quando o vento mudar. É sempre assim. Tem altos filmes de guerra chineses. Eu não tenho os nomes aqui para dar, mas teria que ir só em São Paulo que eu tenho, mas são filmes que você vê o eclipse, de repente acontece o eclipse e acontece isso. Sol com Netuno dá muito problema do Shen, a pessoa perde a noção quem é ela. Sol com Saturno, se ela não for estruturada, se ela não se estruturar, ela também perde o Shen. Cada planetinha tem o seu próprio Shen. Igual nos 5 elementos, o Shen se distribui. Esse Shen é tão importante em chinês, que é uma palavra mágica, que na hora que um dos planetas tem uma disfunção, o mapa fica pendente. Esse aqui do fígado, né? Ruim, ou da vesícula. Isso aqui, a reação posterior, ela nunca vem na hora, porque ela é de Yin, ela é da caverna. Então, se tem algum aspecto de trânsito que pega um Júpiter, ou pega algo em Sagitário, tipo agora, imagina uma criança que está passando e o Saturno pega lá, sei lá, imagina que ela tem, ou pessoal de, sei lá, de 70 e pouco, não sei se tem alguém de 70 e pouco, que tem Netuno em Sagitário. Tem alguém que tem Netuno em Sagitário aqui? Vocês têm que grau, por exemplo? 22. De Sagitário. Mas eu tenho Marte a 1, está a levar com Saturno agora. Marte? A 1. A 1 grau. Mas imagina que pega então o Saturno, ele vai voltar, e aí chega depois, em novembro, ele vai estar em cima do teu Marte de novo, né? Aí o Saturno vai lá, passa lá. O que acontece com essa pessoa se ela vivenciar um trauma? Né? Ela pode ficar presa nos assuntos, né? E aí o que acontece? Passa um tempo, por estar em Sagitário, é um exemplo, tá? Mas você pode ver de várias formas. Ou você procura o Júpiter, ou você procura o regente da casa 9, mas assim, por estar em Sagitário, ele vai para o Diuim, ele fica escondido na não-luz dentro da caverna. O que acontece na não-luz? Desenvolve coisas que a gente não sabe o que é. E aí quando vem com uma força, com uma raiva enorme.
Não sei se aqui passou uma novela que era da Manchete da época, chamada Pantanal. Aqui passou? Vocês lembram? Ótimo que passou. Vocês lembram que começava a música do Tuiú, aquela música com violão, ventinho, você sentia o vento, brisa, aquela imagem, o rio, aí a câmera chegava mais perto, aí via uma pessoa no rio, aí chegava mais perto, via uma mulher bonita, com os cabelos, ela de saia, com a água molhando aqui, aí chegava mais perto, aí chegava na Juma, Marruá. Aí quando chegava na Juma, tô com raiva. Ela está dentro dela com emoção. Isso é um exemplo bem legal, porque dentro da caverna, aqui, todos os elementos de fígado e pericárdio trazem muitas lembranças e que vem, também tem a vesícula, né? Por isso que tem Saturno aqui também. Ela vem de um momento muito remoto, de repente vem com uma raiva. E muitas vezes é de vidas passadas. A pessoa já vem com uma raiva e vem com uma energia de explosão. Ainda o Marte, você comentando do Marte no Sagitário mal trabalhado, tem uma energia de explosão monstruosa. Por isso que a gente fala, vai correr, sai para andar, sai para andar, sai para andar, não sei o quê. Ou pega o seu resquício de Marte Escorpião, sai para fazer outras coisas, mas não gasta energia em bater e brigar, né? Então, assim, o ruim, ele é muito importante. Eu prefiro trabalhar o elemento madeira, porque é o mais difícil, mas quando a gente resolve, a gente deixa a pessoa super diferente na vida, ela muda completamente. Isso demora, porque a gente vai lá para o fundo do pântano, a gente vai lá na caverna, buscar alguma coisa que a gente não sabe, no escuro, e a pessoa tem que ter fé para isso. É por isso que Júpiter também é o regente de peixes, né? É o regente antigo de peixes. Tem que ter uma fé para poder limpar com esses assuntos. Vocês estão me acompanhando no que eu estou falando? Não se esqueça dos olhos. Então assim, não tem ninguém para mostrar, então eu vou parando logo, tá? Porque não tem aquela pessoa 3 minutos, 5 minutos. Já chegamos ao tempo. Ah, é? Não, vamos fazer. Então assim, o exemplo da Hidra. Você sabe a história da Hidra? Hércules pegava, entrou dentro da caverna, tem duas histórias, duas versões, uma na caverna e outra na floresta. Na floresta o sobrinho dele bota fogo na floresta. Na caverna ele tira a Hidra. Mas antes o que acontece? Ele corta, eram 7 cabeças, ele corta uma cabeça, o que acontece? Nascem 3. Corta outra cabeça, nasce 3. E aí uma hora ele estava com 100 e poucas cabeças. A única solução que ele teve, ele passou por baixo, pegou o rabo dela e jogou a Hidra para fora da caverna, para ele poder ter um tempo de pensar. Só que ele não percebeu que o Sol era o grande inimigo da Hidra. E aí, com a luz, com o Sol, eu estou falando sobre ruim, sobre o elemento onde está o fígado, onde está o pericárdio também, que é na caverna, ausência de luz. Aí o que acontece, que tem a ver com a alma etérea. Para a gente poder se relacionar com o outro, a gente primeiro precisa limpar esses assuntos internos. Esses assuntos internos, eles estão vinculados a essas cabeças. Um montão de ciúmes, raiva, inveja, ódio, e os 7 pecados capitais. Na hora que ele tira para fora da caverna, todas as cabeças morrem menos uma, que a gente chama do medo. E aí ele corta essa cabeça, põe uma pedra e fala, não morreu, mas tem uma pedra em cima. Por isso que os cabalistas falam, tema somente a Deus, mas confia na vida, haja, faça a coisa acontecer. E essa força de Júpiter, essa força de Thor, essa força de Xangô, essa força de energias que são daqui para frente, que tem uma visão sagital, que tem uma visão acima de tudo, é como se fosse uma das soluções. Naqueles elementos, o único elemento que você cria do zero é a madeira, que com a semente você transforma em árvores, que transformará em árvores. O resto nada se cria, água não se cria, fogo não se cria, terra não se cria e metal não se cria. Da madeira você pode, é o ponto, é a inserção de luz que vem de uma outra dimensão para você poder transformar a derrota em vitória. É uma das formas de maior cura que eu conheço, que é o ponto alquímico, que é o amor. Né? Como é que fala fígado em inglês? Liver. Como é que fala vida em inglês? Como fala amor em inglês? Love. É a mesma estrutura, se fazer igual ao hebraico, que se a gente só pega as radicais, amor, fígado, como que é em alemão? Liga. Liber, como é que fala? Liber, vida,
Liber. E como é que fala amor? Leber, né? Leber, liber, liba, né? Em hebraico é kaved, órgão de peso. Em chinês é gan, órgão de peso. Em hebraico e chinês é a mesma coisa. É muito interessante. É o órgão da decisão, tomar decisão. É a porta, né? Por isso que a gente tem que saber que cada trânsito vai trazer, principalmente agora que a gente está agora em Sagitário, cada trânsito, e ainda vai fazer Júpiter quadrado Saturno, ou seja, esses próximos trânsitos no céu vão ativar assuntos antigos. É a melhor hora de limpeza. Quanto mais vocês se jogarem para limpar, melhor. Constelação vai por esse caminho aqui, constelação familiar. Ela vai por um caminho que é o invisível também, que vai pelo oculto. Fala, nossa, meu tataravô se suicidou. Meu bisavô também. E eu vou me suicidar agora, sabe? Aí, então você grita agora, isso assim. Mas é assim, esse aqui é uma coisa que passa por baixo. Bem, o pó, como eu falei, né? Eu falei que fica muito preso. Lembrem, Mercúrio e Saturno é o pior de todos, né? Porque a pessoa é teimosa, ou fixo, como você comentou. Ou às vezes o Sol com Netuno, exemplo, que a pessoa não consegue ver outra coisa, né? Ou pode ser até o Sol com Urano, às vezes a pessoa não consegue se estabilizar. E aí o que acontece? Ele não se estabiliza e fica para lá e para cá. Então ele não se relaciona, mas na verdade ele está encobrindo alguma coisa que ele quer proteger. Todos os filmes, vocês veem que numa guerra a pessoa sai, ela pega alguma coisa. Ela sempre tem algo que ela fala assim, eu vou, mas eu vou levar a caneta que era da minha tia-avó. Né? Eu vou, mas eu vou levar o quadro do meu sogro. Assim, cada coisa que você faz é para manter o passado, ele pode ser prejudicial. Então o metal é igual o dinheiro no banco, ele tem que ser usado. Quando a gente morre, quando a gente tem muito dinheiro, a gente tem uma das formas de solucionar é passar para a contribuição, como é que fala? Doação, donativo. Tem uma palavra que faz, você dá para uma associação. Como? Caridade, instituto filantrópico, tudo isso é uma forma de curar pessoas de pó. Mas elas falam, não, eu não posso dar. Eu não posso dar, porque meu tio-avô, meu avô, minha mãe, meu pai, todo mundo passou guerra e não conseguiu ter o dinheiro. Eu sei, mas se você quer ter paz, dá 5% ou 10% para alguma coisa que você acredita. E fique em cima para ver se vão usar bem, mas dá. Aprenda a dar. Dar é muito importante. Doar é muito importante, é uma forma de ajudar. Zi, como eu falei, é muito importante, por quê? Quando há uma disfunção do elemento água, ele vai trabalhar também o ascendente e descendente devido à Libra, né? Aos rins. E se isso tem a ver com amor também, às vezes por causa de um amor, de uma separação, a pessoa pensa em suicídio, ou ela não quer mais viver. Ela não quer mais viver, não sei se já viram isso, eu já vivenciei isso, de repente você para, você entra numa depressão profunda. E quando ela desiste de viver, você não consegue às vezes observar. Às vezes tem alguém aqui que já desistiu de viver, a gente não sabe. Ou alguém aqui no congresso que já desistiu de viver, que está esperando o trânsito. Eu conheço aqui muita gente, assim, pelo menos eu conheço gente assim que eu falo, essa pessoa não quer viver, só que ela não sabe, só que é uma visão a longo prazo. Reparem, a gente tem que ter consciência dos tempos de transaturninos, ou seja, Plutão, Urano, Saturno também, Saturno, Urano, Netuno, Plutão ou outros, ainda assim, planetas lentos, que você fala, é lento, mas já está acontecendo. Então você olha para a pessoa e você fala, essa pessoa morreu. Só que ela não morreu, falta 20 anos. Só que durante esses 20 anos ela não produz, ela não cria sementes, ela não gera filhos, ela não gera livros, ela não gera educação, ela não gera amor, ela não faz nenhuma atitude da função positiva do ruim, que é daqui para o outro, daqui para frente e daqui para o outro. Ter um filho, escrever um livro, plantar uma árvore, é elemento madeira, que é daqui para frente, ledor vador, que se diz em hebraico, de geração para geração. A gente faz uma continuidade da vida. O Shem
A energia da luz, ele vai através do rim, mas o motivo maior é pela madeira, ou seja, o amor permanece. O amor, tem até um filme Interestelar, não sei se vocês viram, é muito forte esse filme. Qual? Interestelar. Né? Eu recomendo que vocês vejam de novo, para vocês observarem que o amor é uma coisa que está além do tempo e do espaço. Bem, mais pelo tempo, como eu falei, os livros básicos que são tomos desse tamanho, Suen, que é Questões Simples, Ling Shu, que é Eixo Espiritual. Né? E é muito interessante porque isso aqui realmente... isso aqui é uma outra astrologia, porque eles falam de astrologia, são livros arqueológicos que falam de astrologia. Isso aí vocês leem depois, tá? Cadê? Ó, fechou. Ó que interessante, só a última coisinha para vocês verem um detalhe. Aqui no meridiano da bexiga, aqui nas costas, então vai ficar sem mapa, tá? Aqui nas costas, tá vendo aqui as costas, né? Aqui da cabeça passa aqui 2 linhas de meridiano. Tem uma linha interna e outra linha externa. Todo mundo trabalha com a linha interna. Disfunção no rim, né? Shen Su, né? Que é o ponto de assentimento do rim. Na linha lateral, na linha externa, o ponto é sala da vontade de viver. No fígado, Gansu, ponto do rim, ponto do fígado, é daqui, não tem problema. E aqui, do lado, o ponto da alma etérea. A mesma coisa, problema no pulmão. E do lado, no lado, então... Aqui, do lado é o ponto... Isso. Pronto, agora 10 segundos, tá? No meridiano da bexiga, que é onde a gente põe a agulha. Para a parte de dentro a gente põe para os órgãos e vísceras. Para o lado a gente põe para essas funções psíquicas, que ainda não é estudado. No Brasil, sei lá, uns 10 anos eu já dou aula de acupunturas disso. Eu falei, pessoal, pense desde 2005. Eu falei, pensem nisso. Esse é o segredo, porque a doença do órgão vem da energia, vem da parte psíquica, é a psicossomática, ela tem um início. Se você vai lá e entende qual é o problema, às vezes o problema está no fígado, mas não é o fígado. O problema veio do rim e atacou o fígado. Né? Entendeu isso? Então assim, você tem que saber como manejar. Para isso, estudem. Eu quis abrir as portas da mente de quem estivesse ouvindo, da outra parte também. A gente fez um mapa no intervalo, e aí eu fui mostrando como é que vê isso. Mas não é fácil. O mais importante é mantenha o amor com vocês como instrumento de vida, porque o amor, ele faz a vida continuar. O amor está dentro do rim também, ou seja, o amor do fígado está dentro do rim, quando é energia ancestral. Só que a raiva também vai com uma energia ancestral. Então a gente precisa peneirar para não deixar as coisas ruins continuarem. E essa é uma das funções dos terapeutas. Não só agora, como vai ser lá na frente também, porque isso não é fácil limpar. Mas é isso, eu quis mesclar um pouco de astrologia com medicina chinesa para confundir todos. Olha, eu falei para a Isabel me chamou ano passado. E ano passado, eu estou com 3 eclipses pessoais em cima. Então eu passei com eclipse no descendente, eclipse no ascendente e ontem eclipse na casa 6 no Saturno. Né? Então assim, eu estou me mantendo firme e falo assim, eu não vou perder o eixo. Igual eu estou falando aqui, eu não vou perder a linha. Só que eu fiquei impossibilitado de vir várias vezes. Se houver quórum, aí eu venho para Portugal. Eu vinha 2 vezes ano passado, que a gente ficou de fazer, eu cancelei, que a gente ficava falando por e-mail, por Facebook, essas coisas. Eu falei, Bel, não vou poder ir. Né? Não tenho condições físicas de ir ou financeiras, porque como eu fiquei sem trabalhar um tempo, eu tive que pagar as contas, e eram muitas, por isso que eu não vim. Mas se houver interesse, sim. Aí se houver um curso disso, ou de outros assuntos, por exemplo, especialidade é medicina chinesa, eclipses, mapas compostos, os segredos dos graus, ou coisa assim. Mas se houver disso aqui, eu teria que dar pelo menos um tempo de bases de medicina chinesa
também rápido, ou leituras de livro em português, até poderia de repente encaminhar o livro chamou antes. mais a atenção era a possibilidade de haver uma formação que englobasse isto, cabala, tudo isto que falou, astrologia, maçonaria, tudo. Ó, só para vocês terem uma ideia, vou falar uma frase só de cabala. Sabe como é que fala signo, constelação em hebraico? É mazal. São 3 letras, tá? É que não tem como desenhar. Mazal, M-Z-L. M foi dado agora na aula de astrocartografia que teve, ela falou isso. M, todo mundo fala isso. M é makom. Z, zman, L, lasot. M de mazal é um segredo. A palavra constelação, é o signo, ou ciclo menstrual também, o mahzor shelamazal, né? Fala assim, tudo, o que é isso? M é de... e outra, a palavra mazal é sorte. Sorte e constelação é a mesma palavra. M, local, makom, que é um dos nomes de Deus, quando a pessoa morre a gente fala makom. Z, zman, cronos, Saturno, tempo. Então é M, espaço, local, tempo, espaço, L, laasot, ação, agir. Quando a gente faz no tempo certo e no local certo, Deus se manifesta. Quando a gente entende os astros e fala, se for agora para uma quadratura, eu vou ter que enfrentar, enfrento, ou agora a porta está aberta aqui, ou aqui é o local certo, igual na astrocartografia, aqui é o local certo, pega e faz. As portas vão se abrindo, as coisas vão acontecendo. A conexão, a luz é muito forte. Então, constelação, sorte em hebraico, é fazer no tempo e no lugar certo. E a pessoa sabe que está. É assim que se tem que... Não, ela sente os encontros, tudo fica bom. Temos que ir ao site. Obrigado.